Fala galera, tudo beleza? Hoje a gente tem um bate-papo muito especial, uma entrevista com um convidado que, enfim, é o futuro do Brasil na Indy. Eu, Daniel Balsa, vou comandar o show. Tem um outro convidado também muito bacana que vai nos ajudar nessa entrevista, mas ó, já sem surpresa, sem mistério, já colocar todo mundo na tela. A gente tem hoje Caio Collet aqui conosco. Muito boa tarde, bom dia, boa noite, dependendo do horário que o pessoal tá vendo. E a gente tá aqui na expectativa, Caio. Já deu pra quebrar um pouco o gelo com o Content Day aí da última semana, no caso. Sim, não, prazer estar aí falando com vocês mais uma vez. Tá bem frio aqui em Indianápolis, estou aqui na sede da equipe. Essas últimas semanas estava aqui preparando para os testes agora que tem Laguna Seca e depois para a primeira etapa. Por enquanto tranquilo, né? Bastante trabalho e mais ansioso para voltar para as pistas aí. Eu vou deixar a primeira pergunta pro nosso outro convidado aqui, o Mati Vieira, também fera da Indy, conhece tudo de Indy Next, tá aí conosco nesse bate-papo. E vou deixar a primeira pergunta contigo então, Mati. Pô, primeiramente, um prazer estar aqui com vocês. É um prazer estar falando com o Caio, que a gente sabe que é o futuro do Brasil na Indy. E um prazer também ter o direito da primeira pergunta aqui. Então, para começar, dando o pontapé inicial, Caio, eu queria que você contasse para a gente um pouco sobre como foi esse primeiro ano aí na Indy Next. Conseguiu vitória, mas eu queria também saber quais são as principais diferenças para você que vem dessa escola do automobilismo europeu, tanto do ambiente como de como funciona a categoria. Enfim, era mais isso que eu quero saber mesmo, sabe? Sim, acho que foi um ano muito positivo, né? A gente, lógico, tivemos bastante erros da minha parte também, principalmente no começo da temporada. Acho que foi um ano onde todas as pistas para mim eram pistas novas, então você sempre tinha que perder um tempo se adaptando à pista. Então acho que isso com a equipe a gente fez muito bem. A gente conseguiu ser rápido assim nessa questão de adaptação e sempre estava muito rápido já nos treinos. Acho que isso foi um ponto muito positivo. Até como você falou, a gente chegou a ganhar corrida, bastante pódio, e até o finalzinho do campeonato ali, antes de começar os ovals, a gente estava na disputa pelo título. Acho que, se eu não me engano, a gente estava mais ou menos 50 pontos do líder, sendo que uma vitória são 54, então realmente a gente estava na briga. E aí, lógico que depois vieram os ovais, e isso é uma questão que foi muito nova na minha carreira, acabei errando bastante, aprendendo, então acho que para esse segundo ano, colocar tudo junto, ter um pouco de paciência e saber a hora certa de fazer as coisas. Acho que isso foi meu maior aprendizado ano passado, e acho que esse ano com a equipe a gente está fazendo um ótimo trabalho para preparar, principalmente os testes, as primeiras etapas, que é ali que a gente vai conseguir fazer a diferença. E Caio, vou aproveitar que você já abordou o assunto ovais. Queria que você falasse um pouquinho como foi a primeira experiência, o que é de diferente nesse tipo de pista, se a experiência de fato ajuda muito, mas eu também tenho uma certa curiosidade que, como você disse, tiveram alguns errinhos nas primeiras experiências, mas na última corrida você já foi pro pódio. O que vocês encontraram ali? O que foi diferente para em Nashville terminar entre os 3 primeiros? Eu acho que realmente é um outro mundo, né? As corridas nos ovais não tem nada a ver com corrida em pistas de rua ou circuitos normais. Realmente tive que aprender tudo do zero. Eu gostei muito. Desde o início consegui ser muito rápido. Se eu não me engano, as primeiras classificações a gente sempre classificou entre os 3 primeiros, então velocidade tinha. O que faltou realmente foi paciência. Eu acho que nas primeiras 2 corridas eu estava querendo muito ir para frente e mostrar que, por exemplo, podia ser bom de cara e bom em tudo, e acabou que acabei tendo os acidentes. Então, realmente, a gente estava rápido. Acho que isso não foi uma questão onde demorei para ganhar velocidade ou confiança, não. Acho que no primeiro teste e na primeira classificação também a gente estava disputando a pole já. Então, realmente, isso foi um ponto muito positivo, mas acho que, por outro lado, acho que eu subestimei um pouquinho. Por eu ser rápido de cara, eu falei, acho que não tem muito segredo, né? Então, aprendi da maneira mais difícil, que realmente é um outro mundo, e você tem que ser muito mais paciente e entender muito mais as corridas em si, como funciona o carro e como onde você se posiciona por fora, por dentro, na reta. Então acho que isso realmente é muito diferente do que eu estava acostumado. Ainda estou aprendendo, ainda tenho muito a aprender,
mas acho que Nashville também, acho que eu consegui colocar tudo junto, a velocidade com paciência, e acabamos disputando a vitória e acabamos no pódio. Então acho que isso foi realmente muito bom para mim e para a equipe, de acabar o ano no pódio, principalmente no oval, e dar bastante confiança para essa temporada aí. E o Caio, só aproveitando o assunto dos ovais, tem muitas vezes que quando a gente posta um conteúdo sobre oval e tudo mais, sempre aparece um cara falando assim, pô, mas corrida em oval é muito chato. E eu costumo brincar que não só é muito emocionante, como também muitas vezes um jogo de xadrez a mais de 300 por hora, porque, como você falou, muitas vezes é o posicionamento, não é só estar na frente, tem uma série de nuances, assim. Queria que você explicasse um pouquinho sobre seu... Enfim, posso estar totalmente enganado. Se eu estiver enganado, você fala, não, você está falando bobagem. Por que a corrida no oval é um jogo de xadrez a 300 por hora? E o que a gente poderia falar para esse pessoal que fala que corrida em oval é chato? Ah, cara, que eles têm que entender muito mais, porque realmente é um jogo de xadrez, na IndyCar ainda mais, que se tem que lidar com a questão de estratégia e abastecimento, gerenciamento de pneu, então acho que isso realmente vai para um outro mundo, um outro nível. Na minha, graças a Deus, eu ainda não tenho que parar no box, nem saber economizar combustível. Lógico que o pneu é uma coisa que a gente tem que gerenciar, porque normalmente a corrida são 90, 100 voltas, e você tem que saber lidar, não dá para sair cano nas primeiras voltas, você está com o carro pesado, então se você escorregar muito no final da corrida, você não vai ter pneu, e aí isso abala a confiança também. Eu acho que toda volta é um pouco diferente nos ovais, não é que você só fica girando pro lado, fazendo a mesma coisa sempre. Então, cada volta muda um pouco, você está mais próximo ou mais longe do carro da frente, você vai pegando tráfego, você vai tendo que lidar com os retardatários, que aqui também nos Estados Unidos não existe essa de bandeira azul, então você tem que realmente passar o retardatário, ele nunca vai tirar o pé para você. Então acho que isso também você começa a saber se posicionar, e não é só defendendo e atacando as pessoas que se você está abrindo posição. Chega uma hora da corrida que você está dando volta em algumas pessoas, então você tem que saber muito bem a volta que você está, onde estão os carros do seu lado, cadê o líder, onde está o terceiro colocado, por exemplo, quem é o carro da frente. Então acho que isso você tem que saber lidar e você tem que tomar uma decisão muito rápida, porque querendo ou não você está a 300 por hora, né? Então qualquer errinho ali ou qualquer ação, o muro vem forte, e eu aprendi isso da pior maneira. Ô Caio, eu queria saber uma coisa, porque a gente comentou aqui agora sobre essas diferenças que tem do oval, mas a gente também sabe que a Indy Next corre nos circuitos mistos e também nos de rua. E eu queria saber mais do carro, assim, o que você sentiu de diferente dos outros carros que você pilotou, porque esse é um carro que tem que andar bem no circuito de rua, tem que andar bem no misto, mas também tem que aguentar essas porradarias que são a corrida em oval. Eu queria saber, tem alguma coisa muito diferente que você sentiu quando você sentou nesse carro? Não, acho que realmente é um carro um pouquinho mais físico, um pouquinho mais pesado do que o Fórmula 3, então, e por uma questão de pneu também, por exemplo, acho que a maior diferença que eu consegui diferenciar assim de uma categoria da outra são os pneus. No Fórmula 3, por exemplo, você sai do box, dava uma volta aquecendo, acelerava, tirava o pé, acelerava. Essa era a classificação. Então você tinha duas voltas, o que numa classificação é muito legal, você ter uma volta só ou duas, então o piloto realmente consegue fazer a diferença, e acho que isso para o piloto é bem legal de você sair e ter uma volta só. Um pouquinho ao contrário, os pneus aqui duram mais, então você tem 3, 4 voltas para fazer a sua volta rápida. E também na corrida, o que é um ponto muito legal é que você pode passar a corrida inteira no 99, 98%. Então é um carro que fisicamente demanda muito mais, de você estar sempre no limite, principalmente na corrida, porque os pneus aguentam e você pode acelerar todas as voltas, diferente da Europa, onde você tinha que economizar um pouco, senão você não chegava bem no final da corrida. Aqui também, mas acho que aqui você consegue passar muito mais tempo no limite do que na Europa. Então acho que isso é muito legal e também é muito mais físico. E Caio, você mencionou, né, que o carro é muito mais físico. Alguma coisa mudou na sua preparação para correr na Indy Next? Tem algo que você tem agora, depois do primeiro ano, se tem uma outra mudança, já que você enxergou alguma coisa de fato, né, depois de correr no carro? Eu acho que eu fiz essa adaptação um pouco ano passado já. Eu lembro que em 2023, quando eu fiz meu primeiro teste, eu sofri bastante no final do dia.
Então já comecei ali a me preparar um pouco mais, ganhei um pouquinho mais de peso, assim, não um pouco mais de músculo, por exemplo, para aguentar realmente as corridas. Acho que também esse ano, e continuo seguindo treinando dessa forma. Então acho que me ajudou muito. Ano passado, no meio para o final do ano, estava super bem. Então na minha cabeça é só manter essa forma física que eu tô, que realmente acho que consegui achar um equilíbrio muito bom entre, lógico, peso e resistência. E aproveitar que o Balsa falou dessa questão da preparação, queria já trazer já para a temporada de 2025, que vocês já tiveram o Media Day e também já tiveram os primeiros testes de pré-temporada. Eu queria saber, Caio, como é que vocês se preparam assim essa questão na pista? A gente sabe que atualmente no automobilismo a gente não tem mais a quantidade enorme de testes que a gente tinha no passado, ainda mais tratando de uma categoria de base. Mas eu queria entender o que vocês buscam encontrar nesses primeiros testes de pré-temporada e quão importante para você, enquanto piloto, é esse teste. Não, como você falou, por exemplo, os testes são bem limitados. Antes da primeira etapa a gente tem só 4 dias e 2 já foram, então só faltam 2 dias antes da primeira etapa. Acho que preparação é muito importante, então de você estar aqui na equipe, você ter um plano e entender muito bem o que você vai testar e o que você vai fazer durante os dias de teste, porque como você falou, são bem limitados. Simulador é algo que na Indy Next e principalmente um pouco nos Estados Unidos, eles não têm muito a cultura de fazer muito. Lógico que, por exemplo, na equipe aqui não tem um simulador, não é que eles estão 100% nessa linha de pensamento como na Europa, de você fazer 2, 3 dias de simulador antes de ir para a pista. Acho que aqui é um pouco mais raiz, digamos assim. Então, mas realmente você tem que se preparar, você tem que saber tudo que você vai fazer na pista e tudo que você vai fazer para testar. Acho que em Sebring foi um teste um pouquinho conturbado para a gente como equipe. Nesses testes a gente procura testar algo novo, algo diferente, para ver se a gente consegue achar um pouco de tempo, porque, por exemplo, a gente tem o básico, a gente sabe que se a gente colocar o básico na pista, o que a gente fez ano passado, talvez a gente possa repetir, mas a gente sempre precisa buscar algo a mais e buscar algo novo para melhorar, porque, por exemplo, em Laguna Seca a gente conseguiu disputar a vitória, mas realmente não ganhou uma corrida, então ainda falta. E acho que isso é o que a gente procura buscar nos próximos testes, de tentar achar um décimo e meio, que parece ser pouco, mas é quase impossível. Então, como equipe, a gente procura estar sempre muito bem preparado para não perder nenhum tempo, porque, como você falou, são poucos dias de teste antes da primeira etapa. Caio, eu queria fazer mais uma pergunta só antes do Balsa, aproveitar que você tocou no assunto do simulador, né? Porque eu posso estar enganado, mas o top 3 da Indy Next ganha um dia de teste no simulador da Lara, né? Eu queria saber se você já usou o seu dia de teste, como foi, o que você testou lá e como é que foi. Era só o campeão, então, Ah, é só o campeão. ou campeão, ou, por exemplo, no meio do ano eles meio que dividiram o campeonato, assim, para fazer uma nova pontuação, mas realmente o premiado foi sempre o campeão. Ah, beleza, obrigado. E Caio, você falou de preparação, vai ter mais dias de teste, até essa entrevista deve ir ao ar no dia 5, que você vai estar testando em Laguna Seca. Queria que você comentasse assim, você continua na mesma equipe, uma equipe com diversos companheiros. Queria que você comentasse um pouquinho, porque óbvio que tá cada um ali querendo o seu. Se isso ajuda, se atrapalha, eu imagino que se tenha um enorme feedback, mas também ninguém vai entregar a receita do bolo ali, né? Como que funciona isso? Eu acho que você precisa saber filtrar muito bem. Como você falou, são vários pilotos aqui, você tem muita informação e acho que às vezes não dá nem tempo de você analisar tudo com calma, então você precisa saber filtrar muito bem. Eu acho que esse ano a gente tem um papel um pouco diferente na equipe. Acho que as pessoas olham para mim como líder e como um piloto favorito a disputar o título, então acho que você precisa sempre estar na frente, você precisa sempre liderar o caminho de alguma maneira. Eu acho que isso, para mim, eu gosto muito de fazer isso. Eu sempre, na Europa, sempre tive nessa posição de ser o piloto
favorito na equipe, acho que isso me motiva muito e me ajuda bastante. Mas, como você falou, você precisa filtrar as informações que você recebe, as informações que você tem ali diante na sua frente, porque às vezes muita informação também pode atrapalhar. Eu acho que com o meu engenheiro e com a minha equipe aqui, a gente procura sempre analisar tudo de uma forma racional e também acho que de uma forma concreta para não perder muito tempo e saber aonde exatamente a gente tem que melhorar e o porquê da gente estar um pouco na frente ou um pouco atrás. Então acho que isso é muito importante. E aproveitar o embalo, já que a gente tá falando de equipe, queria que você contasse um pouquinho o relacionamento com o Henry Malucas, porque a gente, no ano passado, viu que basicamente o carro tinha poucos patrocinadores, hoje já vê um espaço maior de patrocinadores brasileiros, mas percebe-se que há uma aposta grande do Henry Malucas em você. Queria que você comentasse um pouquinho sobre esse relacionamento com ele. Eu acho que o Henry é uma pessoa que, se não fosse por ele, eu não estaria correndo, isso eu tenho total certeza. Desde que eu fiz o primeiro teste, ele me acolheu assim como um filho, eu posso dizer. Ele gostou de mim e falou: "Você vai correr?" Eu falei: "Cara, mas a gente não tem muito patrocínio, não tem muito dinheiro, o que acontece?" Ele falou: "Não, você vai correr de alguma maneira ou outra." Então acho que realmente a equipe e ele como pessoa me ajudaram muito, tanto ano passado como esse ano, para viabilizar o contrato, para viabilizar que eu possa estar na pista. Então eu sou muito grato a ele e se um dia eu puder retribuir ele de alguma maneira e chegar na IndyCar, vai ser com certeza graças a ele. Acho que, lógico, não só ele, tem outras pessoas envolvidas, mas ele com certeza foi o principal e se não fosse por ele eu não estaria nem correndo no passado, nem esse. Então realmente eu sou eternamente grato a ele e se Deus quiser eu vou poder retribuir ele de alguma maneira. Caio, e aproveitar que você falou desse relacionamento muito bacana que você tem com o Malucas, eu queria saber se você também tem relacionamento sim com outros grandes nomes que já estão na IndyCar, porque a Indy Next obviamente corre nos mesmos finais de semana que a Indy. Eu queria saber se essa galera que tá lá no topo, assim, vamos dizer, em algum momento eles vêm para a categoria ali mais de baixo, dar uma olhada em como estão vindo esses talentos. Eu acho que as pessoas sempre olham as corridas anteriores. Eu, por exemplo, lógico que eu sempre olho as corridas deles, mas acho que se tem algum carro na pista, você olha, né, para saber o que está acontecendo. Acho que são horários bem parecidos, às vezes a gente vai na pista antes que eles, então até você olhar para saber como tá a pista, se alguém está fazendo alguma coisa diferente. Acho que realmente as pessoas olham, mas da minha parte você precisa estar sempre fazendo o seu melhor, não importa onde, não importa quem está te olhando. Acho que isso é algo que eu aprendi muito cedo na minha carreira. Na Europa também, quando eu estava correndo de Fórmula 3, você corria antes da Fórmula 1, antes da Fórmula 2, então realmente acho que isso é algo que você precisa se adaptar e sempre fazer o seu melhor, não importa a situação. Ô Caio, eu tô colocando aqui na tela até os melhores momentos do GP de Mid-Ohio, no qual você foi o vencedor. Você teve muitos finais de semana bons na Indy Next no ano passado. O que teve de diferente? Porque não foi uma simples vitória, né? Foi pole, melhor volta, todas as voltas lideradas e uma vitória sem dar chance para os adversários. O que aconteceu ali de diferente para que você tivesse esse desempenho? Não esse que está na tela, né? O desempenho de vencedor da corrida. Cara, realmente é difícil falar o que aconteceu e o porquê da gente ter liderado todas as voltas e ter feito primeiro no primeiro treino, no segundo treino. Então acho que na pole, recorde da pista. A gente saiu do caminhão com um carro muito rápido. Eu consegui nos treinos entregar umas voltas muito boas sempre, não fui atrapalhado em nada. O plano que a gente conseguiu sempre seguir. Mid-Ohio era uma pista que eu já tinha testado, que eu já conhecia, então acho que isso, esse negócio de aprender a pista, de saber para onde vai, eu já sabia. Então acho que para mim foi meio que só entrar na pista e fazer o meu trabalho. E acho que a equipe entregou um carro fenomenal para mim e eu só aproveitei. Uma curiosidade, nesse final de semana, acho que foi um dos últimos finais de semana que eu também estava doente, então não sei explicar mesmo, porque na sexta pro sábado eu tava passando mal e eu tava com um carro super rápido. Eu falei, pelo amor de Deus, não é possível que agora que eu tô com um dos melhores carros que eu já tive na minha carreira, eu tô doente, né? Então
Eu acordei muito bem no sábado e melhorei pro domingo. Eu acho que é uma curiosidade que poucas pessoas sabem, assim. Às vezes quando eu falo, eles até falam, pô, você tá louco, né? Você tava doente no melhor final de semana da sua carreira até agora, assim. Eu falo, infelizmente eu tava. Então, realmente, acho que foi um final de semana, assim, inexplicável. Foi o melhor final de semana da sua carreira até aqui? Eu já tive finais de semana muito bons, mas acho que dessa maneira de liderar tudo assim e com uma vantagem significante, acho que eu nunca já tive, por exemplo, na Fórmula 4 e na Fórmula Renault, mas acho que recentemente fazia um tempo que não acontecia isso. Até aproveitar que a gente está falando desse final de semana da Indy Next, que nesse final de semana você não deu chance nem pro Lewis Foster nem pro Jacob Abel, que foi campeão e vice, e os dois estão indo para a Indy. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre a ascensão dos dois, mas também sobre a expectativa que estamos vendo dois talentos da Indy Next indo para a Indy. Se isso também causa uma expectativa em você, poxa, eles estão olhando para a base e de fato estão aproveitando. Algo que, ok, esse ano a Fórmula 1 aproveitou, mas já vinha de algum tempo que as coisas não vinham andando a ponto de hoje. É nítido, tanto o Drugovich como o Theo Pourchaire, que venceu a Fórmula 2, eles não, até hoje não tiveram oportunidade na Fórmula 1. Sim, não, acho que para mim muito legal e me motiva muito você ver as pessoas que estão correndo com você e também, por exemplo, a categoria dando espaço para isso. Se eu não me engano, todos os últimos 4 campeões da categoria estão na IndyCar e agora tanto o vice-campeão do ano passado subiram o campeão e o vice. Eu acho que isso é muito legal, eu fiquei muito feliz por eles. Então mostra que a categoria dá o espaço necessário para você subir e também a categoria te apoia e quer que você suba. Então acho que isso é muito importante e muito motivador, assim, de toda vez que você entrar na pista, você tá ali fazendo seu trabalho, até hoje, por exemplo, que é um dia onde ainda falta bastante tempo para a primeira corrida, de você estar trabalhando, porque você sabe que se você entregar dentro da pista, você vai ter essa oportunidade. Eu acho que isso é muito importante e muito legal para o piloto, para a equipe, para todas as pessoas que estão ao seu redor, porque realmente tem uma luz no final do túnel, assim. Então, se você ganha o campeonato, lógico que nada é garantido, mas tem uma ótima chance de você estar no grid ano que vem. E, Caio, eu queria aproveitar também que a gente ainda está falando sobre os dois pilotos que subiram, que foram o Jacob Abel e o Louis Foster, e eles foram os únicos dois pilotos que terminaram na sua frente no campeonato, né? Vocês foram os 3 grandes nomes do campeonato. A expectativa para esse ano, imagino que, como em todos os anos, deve ser buscar o título, né? Mas eu queria saber, para você, quem você acha que vão ser os grandes rivais desse ano? Porque a gente viu que chegou bastante nome novo na Indy Next, alguns vindo da Europa também. Para você, assim, já bem antes da primeira corrida, assim, mais um palpite para você que conhece algum deles, quem você acha que vai ser a grande pedra no sapato esse ano? Acho que não diria que tem um nome que se destaca, assim. A categoria está cada vez mais competitiva, como você falou, estão vindo grandes pilotos de fora indo para cá, ou outros pilotos também que estão subindo das categorias de base daqui indo para a Indy Next. Eu acho que realmente esse ano tem um grid muito forte de novo. Eu vejo o Andretti com um potencial muito bom como equipe, a equipe Abel também com um potencial muito bom, tem pilotos dois ali que estão bem, que fizeram um ano comigo aqui na HMD e foram para Abel, e também na Andretti são um piloto campeão da Indy Pro e também um outro vindo da Europa. Então acho que essas duas equipes têm nomes muito fortes que vão disputar. Acho que eu não vejo um que vai se destacar assim. Acho que como um todo vai ser um campeonato muito competitivo e espero que a gente possa estar na briga aí desde o começo. Ô Caio, vai fugir um pouco do assunto, mas vim pro papo Drugovich, Theo Pourchaire e tudo mais. Mas a gente viu, por exemplo, no Content Day da Indy, que o assunto Cadillac e Fórmula 1 movimentou um pouco, no mínimo, as perguntas. Isso tem movimentado os bastidores da Indy, porque se fala em piloto norte-americano lá, se fala em Colton Herta, tudo bem que o Herta deu aquela desdenhada, mas isso mexeu um pouco com os bastidores? Mexeu um pouco no sentido de, piloto agora estão olhando pra cá e de repente pode pintar uma oportunidade, ou foi caça-clique de jornalista perguntando de Cadillac pros pilotos da Indy? Eu não sei muito bem responder. Eu acho que eu procuro sempre estar
focado no que eu tenho que fazer. Acho que eu ainda estou longe disso aí. Hoje em dia, meu foco principal é esse ano e um dia se tornar um piloto profissional na Indy. Então, esse é o meu objetivo, esse é o que a gente está trabalhando todos os dias para se tornar realidade. Então, acho que essas histórias de Fórmula 1, Cadillac na Fórmula 1, quem vai ser o próximo piloto, eu realmente não ligo muito. O meu trabalho é entregar um bom resultado esse ano, se Deus quiser sair com o título e estar ano que vem no grid da IndyCar. Ô, Caio, e também, fugindo um pouco de novo do assunto da Fórmula 1, você teve essa experiência na Fórmula E com a Nissan, e eu queria entender para você, assim, o quão importante foi você andar nesse carro, se você conseguiu aprender alguma coisa ali, porque você correu em Portland também, né, com Fórmula E, se eu tiver, me corrija se eu estiver enganado, que é uma pista que você corre de Indy Next, assim, o que você sentiu de diferença entre os carros, o que você trouxe, por exemplo, do Fórmula E para o Indy Next ou do Indy Next para o Fórmula E? Cara, acho que são dois carros completamente diferentes. Realmente a Fórmula E é um campeonato muito competitivo. Acho que, se eu não me engano, até hoje na minha carreira, o campeonato mais competitivo que eu já tive a oportunidade de disputar uma corrida. Os carros são muito próximos, tem muita tecnologia envolvida, então você precisa saber muito bem o que acontece dentro do carro e saber tudo que você tem ali para se adaptar ou para te ajudar durante a pista. Acho que é uma categoria muito complexa, eletronicamente falando. Você tem muita coisa que está acontecendo, e eu fiquei um pouquinho perdido. Eu lembro na corrida, eu estava bem perdido, aliás, na minha primeira corrida, de o que fazer, de como balancear essa questão de energia. Então acho que realmente é uma categoria onde a experiência vale muito e você precisa saber usar ela a seu favor. Mas acho que foi uma experiência assim incrível, que eu sou muito grato por ter tido essa oportunidade de correr. Acho que para mim me beneficiou demais. Eu corri com grandes nomes, né, que eu admiro, assim, que eu admirei a minha carreira inteira. Então você poder estar dividindo a pista ali, para mim foi muito legal. E saber que você está competitivo e poder bater roda com eles, assim, é bem legal, né? Me deu um boost de confiança enorme para quando eu voltasse para Indy Next. Acho que, de curiosidade, eu corri em Portland. No final de semana seguinte foi Mid Ohio, onde eu tive o melhor final de semana da minha carreira. Então acho que, como confiança, eu saber que você consegue disputar com grandes nomes tete a tete, assim, para mim foi bem legal. Me ajudou muito, assim, nessa questão. Então fiquei muito muito feliz e grato pela oportunidade que eu tive. E, ô Caio, até então uma dupla curiosidade, né? Num final de semana o Roland ficou doente, só que aí ele não conseguiu correr, senão ele teria ganho aquela corrida lá em Portland, então. Mas agora, brincadeira à parte, como que foi o clima? Porque o Roland tava disputando o título da Fórmula E e eu imagino que não deve ter sido o melhor dos mundos chegar na Nissan ali, que, enfim, viu o título ir pela janela por conta da infelicidade com o Roland, né? Foi muito difícil. Acho que, infelizmente, ele, lógico, estava disputando o título e teve esse mal-estar aí, que ele não pôde nem viajar e ir para os Estados Unidos disputar a etapa. Então a equipe estava bem frustrada e, lógico, que eles sabiam que ia ser muito difícil. Eu cheguei para fazer um treino, não conhecia a pista, não tinha feito simulador, não tinha feito nada, porque eu estava nos Estados Unidos já. Então a equipe olhou para mim e falou: cara, é o que é, se vira. E eu lembro que no treino antes da tomada eu fui quinto, então o pessoal meio que falou: o que tá acontecendo aqui, né? Tá todo mundo meio perdido. Na tomada, acho que no meu grupo eu tinha sido quinto também, então eu não entrei para a próxima sessão de classificação por uma posição no sábado. Então acho que a equipe ficou bem surpresa, e eu também, de estar ali podendo disputar a classificação pau a pau. Então acho que isso foi bem legal, mas realmente foi uma tristeza. Eu também fiquei muito triste por ele. Ele é um dos pilotos que eu admiro muito, assim, por eu conseguir ver realmente o talento dele e o quão bom ele é. Acho que na minha carreira, assim, para mim, foi um dos pilotos que eu vi, que eu realmente dei um passo para trás e falei: cara, esse cara realmente acelera, assim. São poucos que fazem o que ele faz. Então eu também fiquei um pouquinho chateado, por um lado, de saber que ele não ia correr e não ia disputar o título, mas feliz também porque eu tinha uma oportunidade única na minha carreira. Caio, e acho que você falou, acho que é bem interessante essa questão da Fórmula E, que você falou de disputar com
com grandes nomes e também aprender. Eu queria saber, ano passado, quando você chegou na Indy Next, tinha alguém que você mirava? A gente teve, por exemplo, o Louis Foster e o Jacob Abel, que não estavam mais na primeira temporada, mas eles eram de outra equipe. Mas tinha alguém dentro da sua equipe que você tentava entender o que ele estava fazendo para fazer igual? Ou até mesmo pode ser um dos dois que não eram da sua equipe, mas você via isso na pista? Eu acho que o Foster realmente era uma referência para todos, desde os testes, nas primeiras etapas, sempre que ele estava na pista, ele sempre estava, se não o mais rápido, mas sempre entre os 3 primeiros, então realmente era uma referência. E lógico, quando eu cheguei aqui, era uma comparação assim de saber o que que ele está fazendo, da onde ele vai na pista, qual que é o traçado dele, qual que é a sequência de voltas que ele faz para estar rápido. Então acho que tudo isso a gente olhava como equipe também para ele como uma referência, porque ele está sempre muito rápido, mas espero que esse ano possa ser eu, né? Então a gente está trabalhando forte para que isso aconteça. Você foi o novato no ano passado, os 2 primeiros já subiram para a Indy. Você acha que isso causa uma maior pressão por título? Ou mais gente de fato vai te observar, né? Não só os adversários, mas até equipes da Indy também. Eu acho que ano passado eu cheguei aqui meio de paraquedas, né? E tive um ano muito bom. Então as expectativas com certeza aumentam. Acho que as pessoas realmente esperam que eu esteja nessa disputa, que eu ganhe o título, mas eu tenho muito trabalho a fazer. Não vai ser nada fácil. A categoria está cada vez mais competitiva. Então realmente não está nada ganho. Muito pelo contrário. Então a gente tem bastante trabalho a fazer como equipe também. Eu, da minha parte, tenho que estar sempre aqui procurando algo a mais, porque realmente, se eu ficar sentado aqui e esperar que eu vou ser campeão, isso não vai acontecer de jeito nenhum. Então, da minha parte, é trabalhar duro, entregar o que eu tenho para entregar na pista, e se Deus quiser, vai ser suficiente para ganhar esse campeonato, mas realmente não vai ser nada fácil. Ô, Caio, e eu queria perguntar mais uma coisa para você, que a gente começou falando sobre como ano passado, talvez o seu calcanhar de Aquiles tenha sido os ovais, mas para 2025, além dos ovais, tem mais alguma coisa que você acha que tem que melhorar com certeza para você buscar esse título? Ou realmente você está mais focado em quando chegar aos ovais, como é que vai ser para garantir esse título? Eu acho que cada etapa, acho que consistência com certeza vai ser algo importantíssimo, como qualquer campeonato se ganha na consistência, e realmente a gente tem que estar sempre entre os 3 primeiros. Eu acho que isso é muito importante para ganhar o campeonato, e também de ter a paciência ou a cabeça fria de quando não der para ganhar, chegar em segundo, quando não der para chegar em segundo, chegar em terceiro. Então acho que isso é algo que eu não tive muito no passado, eu estava sempre querendo ganhar e fazer o máximo e acabava errando ou batendo, então acho que isso é algo que eu aprendi e é algo que para esse ano eu não posso cometer esses erros. Então, de estar sempre entregando, é uma categoria, um campeonato onde você sempre pontua e pontua alto, principalmente se você chegar nas primeiras colocações, então você tem que estar sempre ali. Lógico que quando der para ganhar a corrida você vai ter que ganhar, mas também quando não der, você tem que extrair o máximo sempre, sem deixar nenhum ponto à toa. Caio, até é, tem a ver com o Indy Next, totalmente a ver, mas é algo um pouco fora. Você esse ano vai correr com o número 23, que é o número que te acompanha no kart. Acho que é um sinal de que tá com moral, chegou, pediu para mudar o número e tal, e não sei o quê. Por que o número 23? Agora essa é a dúvida. Por que você escolheu? Não só agora, né? É o seu número que te acompanha do kart, mas por que lá atrás você escolheu o 23? Cara, o meu pai escolheu para mim. Eu lembro quando ele me deu o primeiro kart, já veio com o número 23 e ele era um número que ele corria também. Quando ele correu na época um pouco, ele usava quando ele ia fazer rally, Dakar e tudo mais. E então eu lembro que eu já ganhei meu primeiro kart com o número 23. E aí eu falei, cara, deu certo, né? Eu sempre usei o número 23 a minha carreira inteira no kart. Lógico que sempre que eu pude escolher, eu usava 23. Às vezes na Europa você não pode escolher. E meu campeonato de Fórmula 4 eu usei 23. Depois daquilo eu nunca mais pude escolher meu número. E ano passado eu fui o último piloto a assinar, então eu também não pude escolher meu número. E esse ano, como eu fui o primeiro, eu falei, eu vou ser o primeiro a assinar, mas eu também quero ter o número 23. E aí que falou, sem problema algum, a gente muda.
Então vou voltar com o número que eu sempre corri. E eu Caio, na Indy muitas vezes, mesmo dentro da equipe, o piloto mudou de número, mudou também os mecânicos, às vezes muda até o chefe de equipe, o engenheiro dele. Teve alguma alteração nesse sentido para você? Teve, de engenheiros, eu continuo com o mesmo engenheiro e com o mesmo, por exemplo, aqui como funciona a nossa equipe, a gente tem um engenheiro para cada carro e 3 mecânicos. Então, eu continuo com o mesmo engenheiro, com o mesmo mecânico, mas 2 deles mudaram. Então, eu tenho 2 mecânicos novos. E, ô Caio, acho que você falou algo interessante, que você só tem 3 mecânicos, porque a Indy Next, ela não tem parada, né? Pensando em um futuro que, como a gente tem a hashtag aqui, que tenha o Colé na Indy, você acha que isso é uma grande dificuldade? A gente ouviu recentemente o Lundqvist falando que ele teve que mentir para Mary Shane, que ele já tinha feito pit stop antes, para assumir a vaga no carro 60 em alguns anos atrás. Você acha que isso é uma dificuldade, vai ser algo assim que você vai focar bastante quando, pô, se Deus abençoar, você chegar na Indy? Eu acho que você aprende, né? Querendo ou não, é algo que você vai precisar fazer e você vai aprender. Acho que a primeira vez sempre vai dar um pouco mais de nervosismo, mas acho que é algo que realmente eu espero que eu tire de letra, assim, né? Acho que a questão mais difícil realmente é a estratégia e você saber a hora certa de parar. Acho que isso realmente você tem que ter um entendimento sobre a corrida e a equipe com o seu engenheiro vão te ajudar nisso, mas acho que a parada em si não tem muito tabu, não. Eu espero, né? Não tem muito tabu. Ô Caio, uma coisa que a gente já viu no passado, a HMD fez parceria com a Dale Coyne e teve uma estrutura dentro da Indy. Esse tipo de situação você vislumbra também? Percebe algum tipo de movimentação e por aí vai? Eu acho que ainda não. Como eu falei, da minha parte, o foco é totalmente em entregar resultado e, se Deus quiser, ganhar o campeonato esse ano. E as coisas vão se encaixando. Acho que não teve nenhuma conversa desse tipo ainda. E da minha parte é total foco em 2025. Ô Caio, até falando do assunto Indy, em 2026 a categoria vai ter algumas mudanças, né? Vai vir GP de Arlington, se fala em GP do México, em outras corridas, e a gente percebe, e é aberto isso, né? A categoria tem falado muito sobre isso, ainda mais com a chegada da Fox e tudo mais, que 2026 seja um ano com muitas mudanças e a gente vê em 2025 também um ano com muitos contratos no fim. Você vislumbra, tem falado, conversado, já tem se apresentado? Oi, olá, eu sou o Caio para alguns chefes de equipe. Se isso já tem acontecido? Sim, no final do ano, eu lembro do meio do final do ano, você começa a se apresentar. Acho que não adianta nada você se apresentar sem ter resultado. Acho que resultado vai ser a principal coisa que eles vão olhar, principalmente para nós que não temos tanto apoio financeiro, assim, digamos, mas de uma maneira, esse ano eu tenho que entregar resultado. Eu acho que eu entregando resultado, aí sim vão surgir as conversas e vão surgir talvez uma oportunidade. Então eu sei que meu trabalho é dentro da pista e o resto vai se encaixar. Ô Caio, Ô, Caio, só para aproveitar o embalo, na Índia a gente não vê muito o cargo de piloto reserva, por exemplo. Né? Tem o tal do Super Sub. Ah, o piloto se lesionou, não pode correr. O Santino Ferrucci aconteceu com ele recente, correu um ano por 3 equipes. O Conor Daly, o Linus Lundqvist chegou a acontecer isso com ele. Agora a Prema trouxe o Grosjean para ser reserva. De repente isso pode acontecer com você esse ano? Ocupar um cargo de reserva? Ou não, o foco é Indy Next, Indy Next, Indy Next para ganhar o título em 2026 se apresentar como titular? Nunca se sabe, acho que, lógico que nunca diga nunca, mas o foco é total no campeonato. Realmente, principalmente no começo, assim, do campeonato, a gente precisa fazer um ótimo trabalho para surgir as oportunidades. Então, da minha parte, foco total em 2025 na Indy Next.
Acho que o que eu ia perguntar anteriormente é que o Balsa tinha comentado sobre o possível GP do México e essas novas adições ao calendário. Eu queria saber de você, claro que a gente já está falando de um cenário mais distante, mas sobre um possível GP da Indy no Brasil. Para você, quão importante seria isso, você como piloto brasileiro ter esse apoio, correr aqui dentro de casa, mas também para esse ano que, pô, o foco é 100% no título, quão importante é esse apoio da torcida brasileira para você? Seria um sonho, acho que correr no Brasil de indicar assim, não posso nem imaginar o quão feliz eu estaria. Mas acho que também não depende só de mim, lógico que ajuda se tiver mais um brasileiro na categoria. E então acho que como acho que o país assim sempre gerou muitos talentos, como você pode ver agora, tem um na Fórmula 1 e se eu puder ser o próximo na Fórmula Indy, vai ser incrível. Então realmente para o país a gente está em um momento muito bom. Então foco total em 2025 e trazer esse título para casa. Ô, Caio, eu fiz essa pergunta pro Ricardo Runcos, quando no auge da Colopintomania, se isso atrapalharia para ele questão de patrocinador, porque o foco da Argentina tava quase todo voltado pro Colapinto. Então, agora pergunto para você, com o Bortoleto na Fórmula 1, com toda essa Bortoletomania, empresas querendo se associar, isso pode ser um ponto negativo para você na busca de patrocínio ou é um ponto positivo porque o automobilismo está sendo falado? Eu acho que é um ponto positivo. Quanto mais brasileiros tiverem categorias de ponta, em categorias como a Fórmula 1, o WEC, Fórmula Indy, eu acho que melhor é. Então, realmente, com ele na Fórmula 1, dá um embalo, as pessoas começam a assistir mais o automobilismo, o que é o automobilismo. Então, vem a Fórmula 1, talvez venha a Fórmula Indy. Então, acho que realmente é algo que só acrescenta. Ô, Caio, eu queria saber, aproveitar que a gente está nesse assunto todo de Brasil, porque, como você disse, o Brasil gera muitos talentos. A gente tem um dos maiores campeões das 500 milhas de Indianápolis, que é o Hélio, e a gente tem um dos pilotos mais populares da história da Indy, que é o Tony. Eu queria saber se você tem contato com ele, se vocês chegam a conversar, por exemplo, agora os dois estão ali ocupando o cargo, um de dono de equipe, o outro de chefe de equipe. Se Os você tem esse poderosos contato, chefões, viu? se você tem esse contato com eles durante o final de semana, se existe essa irmandade brasileira aí na Indy, como que é a sua relação com eles? Sim, a gente teve, acho que de relação eu tenho total admiração pelos dois e pelo que eles fizeram, e se um dia eu tiver ou puder fazer algo próximo do que eles fizeram, eu vou estar realmente muito feliz. Então, acho que foco, como eu falei, total em 25. Nada, nenhuma porta vai se abrir se não tiver resultado. Então, até as conversas com eles foram mais ou menos nessa mesma linha. Lógico que eles querem ajudar, estão sempre dispostos a ajudar, mas sem resultado, realmente não tem muito o que eles fazerem, né? Então, acho que da minha parte é realmente entregar, principalmente nesse começo, metade de ano, para aí sim surgirem as conversas e as portas irem se abrindo. Bom, a gente já vai se endereçando pro final. Vou deixar uma pergunta. Vou fazer uma, o Mate vai fazer uma e depois vou te deixar numa roubada, porque senão não tem graça, senão não tem graça. Mas, Caio, uma coisa que eu ouvi já de alguns pilotos da própria Indy Next, que apesar de muito fã da Indy criticar, mas a administração Penske é um ponto positivo, sobretudo para a Indy Next, que hoje ela se tornou um produto bem interessante a ponto de patrocinadores aparecerem com certa constância. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa sua percepção, se faz sentido, se não, se você acredita que está num caminho certo, como que você vê a questão da administração Penske, sobretudo na Indy Next. Eu acho tanto a Indy como a Indy Next, principalmente a Indy, está crescendo demais. Eu acho que só vai crescer mais ainda nos próximos anos, principalmente, e isso afeta a Indy Next, né? Então leva a Indy Next junto nessa fase de crescimento. Acho que realmente você pode ver que a categoria está se tornando cada vez mais profissional, cada vez mais competitiva, então está cada vez mais difícil você estar no topo, estar ganhando corrida, o que torna isso muito legal e muito atrativo para os pilotos. Então acho que realmente a Indy Next está evoluindo e está sendo uma categoria cada vez mais competitiva, tanto a Indy e a IndyCar também. Então acho que isso é muito legal, e da minha parte, assim, eu não tenho nada a acrescentar ou criticar. Então acho que isso
do meu ponto de ver, está sendo muito positivo. Bom, aproveitar aqui, né, minha última pergunta já pensando já nesse 2025. A gente teve esse final de semana fantástico que você teve em Mid-Ohio ano passado. Eu queria saber se para esse ano você tem alguma pista, agora que você já fez uma temporada, conhece, tem alguma pista que você está ansioso para chegar esse ano de volta? Talvez alguma pista que você não foi bem ano passado e acha que esse ano dá para sair bem melhor? Eu queria saber se você tem alguma etapa assim que você realmente está ansioso esse ano. Acho que as que eu fui mal. Realmente eu tô mais ansioso para voltar nas que eu fui mal do que a que eu fui bem. Então acho que St. Pete, Road America, Gateway é um oval que eu gostei muito. Eu acabei batendo na terceira volta. Então acho que essas três assim são as que mais destacam na minha cabeça e que eu mais quero voltar para poder disputar e, lógico, se Deus quiser, ganhar uma corrida. Caio, agora pra gente encerrar a famosa roubada, pra gente deixar aqui, salvar o print e colocar no final do ano. Os palpites pra Indy 2025. Campeão, o vencedor das 500 milhas e a surpresa do ano. Então, eu já vou até colocar a tela cheia, porque aí fica melhor de cortar depois. Ô, Bal, você tinha que adicionar o campeão da Indy Next também, né? É que eu já vou presumir que vão falar Caio Collet nessa conversa. Tá bom. Difícil, hein? Eu acho que de vencedor das 500 milhas eu vou de Alex Palau. Acho que, eu queria muito ver ele ganhar, tá merecendo demais. Depois de ganhar 3 títulos aí, eu acho que vai ser muito legal de ver ele ganhar as 500 milhas. O campeonato, acho que eu vou de New Garden, vou inverter os dois. E a surpresa do ano, eu diria... Bom, eu vou apostar no Louis Foster. Acho que você sempre torce para que o campeão da Indy Next assim, faça um bom ano e torne a categoria ainda vez mais competitiva. Assim, mostra que a categoria, você subindo mesmo para IndyCar, você ainda consegue ser competitivo. Então, estou torcendo para que ele faça uma ótima temporada. Vou inverter os dois campeões e esse é o meu palpite. E o campeão da Indy Next a gente coloca Caio Collet. Deus quiser, sim. Muito bem, Caio. Primeiro, deixar um agradecimento ao Mate Vieira, porque passou conosco essa quase uma hora de papo aqui com o Caio. Deixar as considerações finais para você, então, primeiro, Mate. Pô, primeiramente eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui no Fórmula Indy, é sempre um prazer. E, pô, agradecer aí ao Caio, que tirou esse tempo para conversar com a gente. E que, pô, desejar um bom ano para ele, uma boa temporada e que a gente possa ver o Brasil no topo de volta. Agora deixar as considerações finais pro Caio Collet, que óbvio, nós já estamos aqui na torcida por você em 2025, Caio. Muito obrigado aí mais uma vez pelo espaço, é sempre um prazer falar com vocês e realmente conto com a torcida aí, não só de vocês, que eu sei que vocês já vão torcer bastante, mas de todo mundo que está assistindo. E se Deus quiser, a gente vai trazer esse título aí de volta, esse título para o Brasil e essa hashtag aí se tornar realidade. Então estamos trabalhando duro e vamos ver um futuro próximo aí em breve se a gente pode estar representando o Brasil na Indy. Então é isso, galera. Valeu demais. Toda quarta-feira, 19 horas, vai ter um vídeo aqui no canal. Obrigado, Mate. Obrigado, Caio. E a gente se vê. Um forte abraço. Até mais.